Faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desce as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Vamos orar? Senhor, nós nos juntamos ao salmista, Pai, para também te dar glória nesta manhã, ó Deus, e estamos reunidos também para ouvir, ó Pai, a Tua voz que sai para nós hoje, por meio da Tua palavra, quando ela é lida, quando ela é explicada, quando ela é aplicada, Pai. Senhor, nós te louvamos porque só Tu és digno, Deus, de adoração, de louvor. Nesta manhã, Pai, queremos te tributar honra, tributar glória, ó Pai, porque somente a Ti, ó Deus, podem ser atribuídos estes valores, ó Pai. A ninguém mais é merecedor, ó Deus. Por isso queremos nos juntar aos anjos que também te tributam glória, ó Deus, nos juntar aos santos, ó Pai, de todo o mundo, ó Deus, que nesta manhã de domingo estão, ó Deus, adorando o Teu nome, Pai, na beleza da Tua santidade. Recebe, Pai, a nossa adoração na forma de oração, de cântico. Ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa declaração de fé, lendo todos o credo apostólico. Todos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos cantar? Onde a gente vai ficar todos de pé? Sinto as quão grande
Passagem que está em Salmos 51, 2, que diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Irmãos, esta é a hora de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Vamos fazer isso de maneira silenciosa. Depois eu oro apresentando toda a congregação. Senhor, purifica-nos dos nossos pecados, aqueles que temos cometido, ó Deus, em especial nesta última semana, ó Deus, e particularmente, Pai, o pecado de nos recusarmos a escutar a Tua voz, de, ó Deus, insistirmos em nosso erro, ó Pai, de não darmos o braço a torcer, ó Deus, e nos rendermos, Pai, a Ti, a Tua verdade, a Tua palavra, Pai, de não buscar o Teu conselho, ó Deus, para a nossa vida. Senhor, nos ajuda, Pai, para que não vivamos, ó Deus, de uma maneira que lhe seja desagradável, ó Deus, e acabe inclusive se tornando uma maneira idólatra de viver, assim como aconteceu com o povo no passado. Senhor, purifica-nos, Deus, do nosso pecado. Ó Pai, se houvermos de ser alvos, ó Deus, alvo da Tua correção, ó Pai, que assim seja e possamos aceitá-la, ó Deus, e saber que sermos corrigidos pelo Senhor é uma forma também de sermos amados, ó Pai, por Ti. No nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos perdão, certos que nele nós podemos encontrar perdão divino, perdão em Ti. Amém. Vamos cantar? Eu consagrei e perdido.
e vi sobre mim o castigo da lei, e mais depressa fugi, e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. E ó, quão grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. E foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Uma última vez, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E fez nascer o sol pra mim, pintou um milhão de estrelas pra que eu veja o teu poder. No vento eu ouço a tua voz, e tudo ao meu redor revela as mãos do meu Senhor. Vem sobre mim, e vem sobre mim tua face, eu quero ver, e sempre eu te buscarei, por quem tu és, te adorarei sempre. Com teu amor vem me tocar, ó Deus, contigo quero estar, contigo quero estar, ó Deus, contigo quero estar. Contigo quero estar. Na chuva eu sinto teu tocar, venha e capture outra vez meu coração, e deixa a terra te adorar, e toda a criação glorificar o teu poder. Vem sobre mim mais uma vez, e vem sobre mim tua face, eu quero ver, e sempre eu te buscarei, por quem tu és, te adorarei sempre. Com teu amor vem me tocar, ó Deus, contigo quero estar,
contigo quero estar. Oh Deus, contigo quero estar. Contigo quero estar. Nesse momento, convido todo mundo a ficar lá atrás, se puder, se quiser. A gente faz a última música aqui enquanto isso. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo sol e pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. E obrigado, obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Podem sentar, gente. Os irmãos, peço que vocês abram então a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Vamos ler do primeiro versículo até o 14. Jeremias 25, do 1 ao 14. Diz assim: A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje.
e eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção, quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e às luzes das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações, e os grandes reis eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Daqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom. Deus, a sua misericórdia, Pai, dura para sempre, enquanto que a tua ira, Deus, só dura por um tempo. Senhor, nesta hora nós te pedimos a tua iluminação, ó Deus, para que possamos entender a tua palavra, ó Pai, crer nela e aplicá-la, Senhor, na nossa vida. No nome de Jesus, que é nosso Mestre. Amém. Irmãos, nós na semana passada vimos a história do rei Josias, um rei reformador, que fez uma grande reforma espiritual, religiosa no meio do povo. E durante o seu reinado justo, o povo não se desviou da palavra de Deus, o povo não buscou outros deuses, mas Josias morreu muito jovem, morreu com menos de 40 anos. Ele que havia começado a reinar também muito cedo. Então, logo que Josias falece e ascende ao trono Jeoacás por 3 meses, e depois Jeoaquim, filho de Josias, o povo volta às antigas práticas de idolatria, as antigas práticas de abandonar a lei do Senhor, de abandonar aquilo que o Senhor havia dito na lei, como eles deveriam viver. Lembra que a lei ela foi dada ao povo depois do povo ser liberto, para que aquele fosse o sinal, no meio de todos os outros povos, de como então viveria o povo que foi chamado pelo Senhor. A lei não salvava, ela nunca salvou ninguém. Mas a lei, ela dentre várias funções pedagógicas que ela possuía, uma delas, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que era demonstrar o pecado no coração do homem e a necessidade desse pecado ser expiado, perdoado, e é por isso que Deus dá todo um sistema de sacrifícios de animais para mostrar ao povo que é necessário que os pecados sejam perdoados. A lei também era importante para indicar ao povo como eles deveriam viver. Olha, no meio de vocês não pode haver pobre, no meio de vocês não pode haver injustiça, no meio de vocês não pode haver homicidas.
no meio de vocês não pode haver todas as práticas horríveis que há no meio dos outros povos, para que os outros povos vejam que vocês são o povo do Senhor. Mas com frequência o povo se esquecia disso. Se esquecia da aliança que eles tinham, do compromisso que eles tinham com Deus, e caiu em idolatria, caiu no erro de esquecer a vontade de Deus, de procurar a vontade de Deus. Não a vontade de Deus quanto ao seu futuro, que é o maior erro hoje das pessoas procurarem saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, no sentido de saber se Deus quer ou não que eu faça aquela ou essa faculdade, abra aquela ou outra empresa, percebe? Se eu caso com este ou com aquele rapaz, com aquela moça, não é isso. A vontade de Deus que Ele quer que você saiba, que é perfeita, que é agradável, que é boa, é a sua lei. É aquilo que molda o caráter daquele que segue a Cristo. E o povo tinha essa dificuldade, estava tendo novamente. Então eles caem em idolatria. Já havia sido dada a Josias uma palavra de profecia a respeito daquilo que o povo já havia praticado antes de Josias. E Deus já havia dito a Josias: olha, não vou castigar o teu período de reinado, mas o do seu filho eu vou. Por quê? Porque o povo foi muito idólatra, o povo foi muito perverso e precisa ser corrigido. Então essa palavra retorna 23 anos depois, agora pela mão de Jeremias. Nosso tema então não é esse não. O tema é como Deus trata a nossa desobediência insistente. Tá? Não, eu acho que o texto está certo, Jéssica. Foi eu que não coloquei o título, tá? Pode deixar. Eu acho que é. Deixa eu ver. Acho que o problema é esse, né? Só não estou conseguindo passar. Mas enfim. O que nós vamos trabalhar hoje é exatamente isso. Como Deus trata nossa desobediência insistente, quando a gente quer persistir no erro. Será que isso Ele deixa impune? Será que, por exemplo, birra de criança pode ser tolerada, né, sem nenhuma correção? Apesar de ser um traço do crescimento da criança. Bom, agora sim. Agora foi. Apesar de ser um traço do crescimento da criança, né, ela demonstrar birra, enfim, isso também é traço de nossas imperfeições, de como nascemos, como realmente um gene bastante egoísta, só pensando em nós. Se essa criança não for educada, o que acontecerá com ela? Crescerá um adulto mimado, um adulto prepotente, arrogante. É necessário então ter correção. Não sei se vocês já viram em supermercado, enfim, não é uma coisa muito difícil, até mesmo a gente, enquanto pais, passar por uma situação na qual nossos filhos estão completamente birrentos. E o pior, a coisa só piora quando o filho cresce. Porque quando chega na adolescência, é que a obstinação fica mais forte ainda. E é necessário lidar com isso. Nós todos, irmãos, temos os efeitos da queda em nós. Temos a tendência a sermos obstinados com o nosso erro também. E isso não passa desapercebido pelo Senhor. Por isso que Ele mandou o profeta Jeremias. O ministério do profeta Jeremias é exatamente falar para o povo a respeito de seus pecados, chamá-los ao arrependimento. Só que Jeremias foi um profeta sem sucesso. Se hoje nós medimos sucesso pelo tamanho do público da audiência, digamos que Jeremias foi um profeta que, se nos tempos de hoje ele tivesse um canal no YouTube, ele não teria ninguém inscrito. Se ele tivesse página no Instagram, ele não teria nenhum seguidor, porque ninguém o ouviu, ninguém queria ouvi-lo, porque ele só tinha palavras duras para serem faladas, mas eram as palavras necessárias, porque é mais importante falar aquilo que é
necessário para a nossa alma do que aquilo que apenas massageia o nosso ego. E ele demonstra que de duas formas o Senhor nos trata quando nós somos obstinados com nossa desobediência, com o nosso pecado. A primeira delas é a seguinte: o Senhor julga a nossa desobediência insistente. Ele julga. Julgar aqui, primeiramente, é ele denunciar o nosso próprio pecado. É o que ele faz, por exemplo, nessa passagem. Ele dá todo o endereço, de qual é o contexto em que ele está. Olha, estou aqui no 4º ano do rei Joaquim, 1º ano de Nabucodonosor. Nabucodonosor aqui é uma personagem muito importante. Ele foi o grande rei do Império Neobabilônico, o Império dos Caldeus, quando eles reviveram a cidade da Babilônia, no seu período mais prestigioso, de maior poder econômico, político naquela região. Nabucodonosor vai ser o grande imperador, digamos, fundador desse Império Neobabilônico. E ele aqui tem um papel muito importante. E é durante esse período, então, que Jeremias, na verdade, agora já não tem mais palavras de arrependimento, dando um tempo para que o povo de fato se arrependesse. Agora ele está falando que o Senhor já está julgando. Porque quando chega o julgamento, já não há mais apelo, as provas já foram todas reunidas. O juiz agora vai declarar qual é o crime e vai dar a sentença. E é isso que o Senhor faz com eles. É interessante como nessa passagem há um contraste muito grande entre a persistência do Senhor em falar para eles, dia após dia, continuamente, que olha, vocês estão errando, vocês estão indo pelo caminho errado, mas ao mesmo tempo eles permaneciam insistentemente de ouvidos fechados para aquilo que Deus queria ouvir. Irmãos, sempre que lemos a palavra de Deus, somos confrontados com o nosso erro. É muito fácil a gente pensar que a gente não erra, que a gente não é pecador, se a gente não é confrontado pela palavra de Deus. Se você não tem o hábito da leitura, de ouvir a palavra de Deus, ela nos confronta, nos envergonha. E se ela não tem esse efeito sobre você, isso é muito preocupante. Porque ela tem que te levar ao arrependimento. Ela é como um espelho que mostra onde nós estamos sujos. E era isso que Deus estava fazendo por meio dos profetas. Essa era a grande função profética. A grande função profética não era adivinhar o futuro, era falar para o povo: vocês estão andando em caminhos errados. Hoje também. Hoje o Senhor fala por meio do profeta Jeremias a nós, pelo poder do Espírito que ilumina nosso entendimento dessa passagem. E sabe, por exemplo, que ela também é oportuna para nós, porque nós também podemos cair em desobediência e insistir em erros. Insistir em fazer coisas que não agradam a Deus. Em achar que nós podemos lidar com problemas sem pedir ajuda. Tenha o costume de sempre abrir a palavra de Deus, deixar que ela perscrute, que ela invada o seu ser e possa de fato fazer uma grande varredura dentro da sua alma, no seu coração, para te mostrar onde é que está errado, o que é que precisa ser mudado. A mensagem dos profetas era essa: chamar ao arrependimento, mostrar para eles o erro. Mas o Senhor aqui, como ele já está julgando, ele diz: mas vocês não nos ouviram. Irmãos, outra forma de confrontação que nós deveríamos aproveitar bastante, especialmente no meio da igreja, e já falei isso quando falei a respeito do ministério profético na Bíblia, o que é que ele significa, é o papel que tem nós, uns com os outros, em fazer confrontação. Ao longo da segunda metade, início da segunda metade do século XX,
a prática pastoral da igreja dos Estados Unidos estava muito influenciada pela psicologia. E isso começou a criar alguns problemas, porque a psicologia tem outras categorias. Não trabalha, por exemplo, com pecado. O pecado não é um conceito psicológico. Não é um conceito que você encontra no campo da psicologia, mas no campo da fé, da religião, da doutrina, do seu relacionamento com Deus. É assim que nós tratamos certos erros morais, que eles são mais do que meros erros, eles são ofensa a Deus, eles são pecado. E isso criou um problema, porque os pastores deixaram de confrontar os fiéis para tratá-los como se fossem grandes gabinetes psicológicos. Mas o pastor não é um psicólogo. O pastor, ele tem que pregar e ensinar a palavra de Deus. Então surgiu nos Estados Unidos um movimento chamado de aconselhamento bíblico, que tinha a visão de exatamente resgatar o aconselhamento entre irmãos, o aconselhamento pastoral, de saber que muitas vezes as nossas dificuldades, o nosso erro, não conseguem ser resolvidos em clínicas psicológicas. Eles precisam de confrontação bíblica. Você não tem como tratar, por exemplo, um homem que está querendo adulterar no gabinete de psicólogo, mas no gabinete pastoral, mas uma confrontação bíblica de um amigo fiel, de relembrar a ele os votos, o compromisso que ele fez, por exemplo, de fidelidade à sua esposa diante de Deus, de saber que a palavra de Deus diz que os pecados que cometemos antes contra Deus. Isso é confrontação. O próprio livro de Provérbios diz que leais são as feridas que um amigo faz, do que a lisonja de uma boca perversa, do que o elogio de alguém que só quer a nossa companhia para tirar proveito. Desconfie de amizades assim. Prefira amizades que falam na sua cara o que você realmente é. É muito melhor você ter gente sincera do seu lado, e particularmente gente sincera e bíblica, que também se guie pela palavra de Deus e não te aconselhem segundo o mundo, segundo a ideia dela, mas também te chamem para a realidade daquilo que a palavra de Deus quer te mostrar. Esse tipo de amizade você terá como companhia até o céu. Será gente que vai morar com você por toda a eternidade com Cristo. Esse tipo de amizade vale a pena. Se você está na posição de ter que confrontar alguém, faça isso. Seja um profeta na vida dessa pessoa. Chama ela em amor e fala para ela o quanto que ela tem pisado na bola, tem feito coisa errada, e ela precisa escutar. Do contrário, o que o Senhor faz, e é o que Ele fez aqui com o povo de Judá, foi deixar simplesmente que o povo colhesse todas as maldições que eles mesmos estavam plantando. O povo estava indo atrás de ídolos estrangeiros, o povo estava dando toda, legalidade para que esses estrangeiros, particularmente a Babilônia, exercessem uma grande influência sobre Judá. Quando Jeremias está proferindo a sua profecia, e na verdade já dando o decreto de Deus sobre a vida deles, Judá já está bastante enfraquecido. Nem os seus líderes deram ouvidos à palavra de Deus, nem o povo. Essa é a grande máxima dessa passagem. Não deixe os seus ouvidos tapados à palavra de Deus. Não receba críticas honestas, cristãs, baseadas na Bíblia, no Evangelho. Não faça com que elas passem batido, mas acolha para o seu bem. O Senhor Jesus também é aquele que é justo juiz, que dirá naquele grande dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Muitas vezes pensamos em Jesus apenas sobre um aspecto, de cordeiro,
de manso, suave, que ele é, humilde, mas ele também se apresentará como justo juiz. E ele irá nos julgar segundo a medida das nossas obras, segundo a medida da nossa fé. E muitas pessoas, inclusive até aquelas que se enganam, se auto-enganam, pensando que estão servindo ao Senhor, mas na verdade não estão, porque seu coração não está de fato nele, ele também vai julgá-las, vai dizer: eu não vos conheço. Senhor, mas nós expulsamos demônio no seu nome, nós fizemos milagres. Não conheço vocês. Ou como ele também dirá, né? Tive sede e vocês não me deram de beber, tive fome e vocês não me deram de comer, tive frio, não me destes do que vestir, estive preso e não me visitaste. Ele também falará isso para aqueles que estarão do seu lado como condenados. A realidade de Jesus como juiz também é verdadeira. E cada profeta, quando se levantava no meio do povo para falar ao povo a respeito dos seus pecados, chamá-los ao arrependimento, eles estavam prefigurando essa realidade de Cristo. Cristo como aquele que também nos julga. Quando você olha para Jesus e vê a sua vida e diz: está tudo errado, eu não estou ficando parecido com Jesus. Então, oportunidade, comece agora a pedir a Deus por mais santificação, por ser mais parecido com Cristo. O segundo método de tratamento do Senhor para com a nossa desobediência insistente é que Ele nos disciplina para o nosso bem. Ele não apenas declara, então. A maneira como, por exemplo, Jeremias diz aqui, ele diz assim: visto que, ou seja, uma vez que vocês fazem isso, uma vez que eu falei para vocês que vocês deveriam abandonar as suas práticas ruins, vocês deveriam abandonar a idolatria, e vocês não me ouviram, então receberão uma sentença. E é isso que o Senhor faz por meio de Jeremias. Ele declara a razão da sentença: vocês não me ouviram. Meus irmãos, até pior do que cometer pecado é manter-se obstinado e não ouvir do Senhor a palavra que nos chama para o arrependimento. Por isso, de novo, insisto nisso, de todo domingo, falar da razão de por que é que nós temos um momento de confissão de pecados, para nos lembrar que, de fato, ainda vivemos neste mundo de maneira imperfeita e por isso ainda pecamos. O pecado deve ser um acidente na nossa vida, mas é um acidente real, que volta e meia acontece. Mas que a grande questão é que o Senhor proveu para nós oportunidade de obter perdão em Cristo. Então o pecado muito maior é não correr por esse perdão, é achar que está certo quando se está errado. Esse, por exemplo, foi o grande pecado do povo na época de Jeremias. Eles estavam correndo em erro e, em vez de procurarem conserto, como fez Josias e a geração de Josias, o que eles fizeram foi repetir os erros dos reis anteriores a Josias, das gerações anteriores, e persistirem no erro. Então ele fala que ele vai suscitar as tribos do norte. Na verdade já é uma referência à Babilônia, cujo líder será Nabucodonosor, e ele chama Nabucodonosor de meu servo. Esse meu servo aqui não significa que Nabucodonosor cresce em Deus. Nabucodonosor ainda não conhecia quem Deus era. Nabucodonosor vai conhecer a Deus quando ele tiver contato com Daniel, que será um daqueles exilados. E aí o Senhor fala que Nabucodonosor será seu servo, porque vai executar a pena que Deus havia determinado para contra o povo de Judá e contra, na verdade, todos os povos que seriam dominados pela Babilônia naquele momento, como os assírios, por exemplo, e vários outros povos, os outros cananeus, enfim. Ele é servo de Deus porque ele vai executar
o juízo de Deus. E o juízo de Deus é o seguinte: Nabucodonosor vai levar cativo o povo de Jerusalém para a Babilônia. Vai fazer aquilo que os impérios na época faziam muito para poderem conquistar uma terra. Tirar o povo original, digamos assim, que morava naquele lugar, transportavam para outro, para que aquela terra ficasse sem resistência. E aí eles levavam outras pessoas de outra etnia, de outra nacionalidade para aquele mesmo lugar. Isso vai acontecer na terra de Israel naquele período e nunca mais, até hoje, aquela terra será uma terra ocupada quase que exclusivamente por judeus. E os judeus, os hebreus, melhor dizendo, jamais serão, digamos que, reunidos novamente como 12 tribos e tal. Não haverá mais. O remanescente que vai retornar depois do período do exílio será um remanescente daqueles que eram da tribo de Judá. Por isso o nome judeus, inclusive. Então o Senhor fala que eles vão passar por um cativeiro. Um cativeiro na terra, e aí ele usa uma linguagem bem exagerada, bem hiperbólica, né, de exagero. Olha, vai ser destruído, arrasado. O que ele quer dizer é que, olha, o templo vai ser destruído, vai ser profanado, a cidade vai ter seus muros arrasados e boa parte da população de Jerusalém será transportada para a Babilônia, para o Egito. Então a terra ficará em cativeiro, como o povo também na Babilônia ficará em cativeiro. Aquele povo que havia sido libertado do Egito estava novamente se tornando escravo por causa dos seus pecados. Se você está sendo disciplinado por Deus, creia que Ele só disciplina porque Ele te ama. A disciplina de Deus para com o povo de Judá era, na verdade, um sinal de amor de Deus para com eles. Isto é provado nessa passagem pelo fato de que o Senhor já dá um tempo da pena. Ou seja, olha, você vai durar 70 anos. É muito tempo, né? Na época era o tempo de uma longa vida. Alguém que vivesse 70 anos era alguém que vivia muito, muito bem. Era um longo tempo, mas era um tempo com fim, com finitude. Ou seja, a ira de Deus não estaria sobre eles por toda a eternidade, mas por um tempo, para que eles aprendessem, para que eles finalmente aprendessem. Mas muitas vezes nós só aprendemos quando começamos a sofrer as consequências daquilo que fazemos. Se cometemos um pecado e sempre escapamos ilesos, provavelmente nunca vamos perceber que erramos. Então o que o Senhor faz? Deixa que a gente colha as nossas próprias tempestades. É a maneira como Ele nos trata, para que a gente aprenda. Na Bíblia está cheio de exemplos de homens e mulheres que foram tratados por Deus, e esses eram aqueles que Deus amava. Triste eram daqueles que eram personagens quais Deus foi completamente indiferente, como Esaú, por exemplo. Deus não tinha aliança com Esaú. Esaú fez um monte de bobagem a vida inteira e nunca foi corrigido. Deus não amava Esaú, Deus amava Jacó. Então Jacó sofreu bastante. Então, se você é alvo da disciplina de Deus, se tenha como bem-aventurado, como alguém que Deus preza e ama. Porque se você não é, aí que você deve ficar preocupado. Porque então você precisa urgentemente voltar-se para Cristo. O autor de Hebreus diz que o Senhor corrige a quem ama. Ele estava fazendo isso com o povo de Judá e também nos chama para a correção hoje. Se você não quer passar por severa disciplina, o que é que você deve fazer? Seja sábio, então. Ponha em prática desde já o que você já tem aprendido da palavra de Deus. O Senhor, Ele julga a todos, Ele é soberano. Ele também iria julgar Nabucodonosor e toda a Babilônia. Ele mesmo que já adianta, aquilo que Ele também fala para o profeta Abacuque.
que era um contemporâneo de Jeremias, que também profetizou e não foi ouvido. Ele diz para eles: olha, não se preocupem, eu também vou julgar aqueles que vão maltratar Israel, vão maltratar Jerusalém. Mas o Senhor, ele é imparcial, ele julga Nabucodonosor, mas ele também julga o seu povo. Ele não toma ninguém por inocente quando não é inocente. E se você quer livrar-se da possibilidade de sofrer uma disciplina severa de Deus, então você já sabe hoje, já viva hoje segundo as leis do Evangelho. Viva em conformidade com a palavra de Deus. De maneira que aí sim, você viva de modo sábio, agradável a Deus e evite cair em disciplina. Mas se cair, saiba disso, que é o Senhor mostrando que Ele não desiste de você, porque Ele é fiel à aliança que Ele mesmo realizou, que Ele mesmo celebrou por meio do sangue e do corpo de Jesus, partido na cruz. E é por causa exatamente de Jesus, que foi aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, ou seja, que tomou as piores das penas, que nós podemos saber que mesmo sendo castigados, disciplinados por Deus, acho disciplina uma palavra melhor, porque Deus não nos corrige por sadismo, por crueldade. Não existe crueldade da parte do Senhor. Crueldade é uma coisa tipicamente humana, de gostar de ver a dor do outro. O Senhor nos corrige de maneira pesarosa, triste, podemos dizer, mas Ele nos corrige porque nos ama, demonstrando que em Cristo, na verdade, Ele realizou as maiores das correções, num homem inocente, por causa de nós, para que pudéssemos, por meio dele, ter perdão, para que pudéssemos, por meio dele, saber que quando somos corrigidos, o Senhor está querendo, na verdade, nos puxar para perto dele, para que a gente ande junto com ele, para que a gente ande junto da fonte de vida, não distante. Concluindo, irmãos, o cativeiro, ele tinha então data para acabar, porque de fato, nenhuma disciplina do Senhor duraria para sempre, mas as suas misericórdias sim. Se você está sendo alvo de disciplina do Senhor, corre para Ele. Pede perdão àquele contra quem você pecou. Comece a mudar as suas atitudes, peça ao Espírito Santo que te fortaleça para isso. Porque em Deus nós temos perdão gratuito para sempre. Se você está sendo alvo da disciplina de Deus e colhe os males que você mesmo cometeu, que você possa ser consolado por meio do fato de que em Jesus você pode obter esse perdão, de que Jesus sofreu muito mais por nós, de que na verdade sobre ele esteve uma ira que nunca esteve sobre ninguém, por causa dos nossos pecados. Irmãos, devemos de fato levar a palavra de Deus a sério e encarar que o Senhor também é Senhor disciplinador, é fogo consumidor. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos mostra que, como no passado, também hoje o Senhor nos corrige. O Senhor não deixa impune para a nossa desobediência, a nossa obstinação com o nosso erro. Nos faz, ó Deus, colher as consequências ruins, ó Deus, das nossas más escolhas. Nós também, ó Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige apenas aqueles a quem o Senhor ama. E que em Cristo, ó Pai, nós temos oportunidade de pedir perdão e de viver uma nova vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos dá coragem. Coragem de verdade, Deus, de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, de abandonarmos, ó Deus, os nossos pecados por amor de Ti, unicamente, ó Deus, por amor do Teu nome, para que a nossa vida seja uma vida que glorifica o Senhor, não apenas no domingo, não apenas com a boca,
mas também com um jeito de viver que demonstra que somos teus. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Vamos nos colocar de pé e todos juntos orar. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só 2 avisos. Primeiro é que nossa reunião do grupo temático sobre casamento, tá? Tanto com solteiros quanto casados, lá em casa, 4 da tarde, próximo sábado, dia 11, tá bom? E culto de ação de graças, no dia 19, será unificado, tá? Em coreano, às 11 horas, então não teremos culto em português esse dia, tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenha uma boa semana.